Hoy sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les fala es el pastor Marcelo Parrelia y hoy sí estoy con un invitado especial, es el presbítero Paulo López. Seja bienvenido, presbítero, ¿cómo está você? Paz do Senhor, pastor Marcelo. Para mim é uma honra, uma alegria tremenda poder participar dessa oportunidade junto com o amado irmão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida dos irmãos que estão assistindo esse vídeo. Para mim é um prazer poder estar contigo. Eu estou bem, graças a Deus. Gracias a Deus. Qué lindo, qué bom é poder estar com você em nosso programa. Obrigado por su tempo. Y quería preguntar al Señor, ¿cómo fue que Jesús, Deus, apareció en su vida? ¿Cómo fue que conoció a Deus? Amém. Vou explicar aqui em rápidas palavras. A gente conheceu a Jesus, conhecemos a Deus e a palavra de Deus através da vida de outras pessoas, né, que já estavam caminhando com Jesus. A gente era desconhecedor, a gente não era conhecedor da palavra, mas Jesus, através da vida de outras pessoas, já nos cercavam. Nós tínhamos vizinhos que eram cristãos, nós tínhamos colegas de escola que estudavam conosco que eram cristãos, e no ano que nós conhecemos a Jesus, nós tínhamos um irmão mais velho que aceitou a Jesus, e esse irmão mais velho lutou durante um ano para nos apresentar a Jesus, e assim nós conhecemos a Jesus através da vida de um irmão de sangue, um irmão genético que nos apresentaram a Jesus Cristo. Você é uma pessoa que estava casado ou estava solteiro quando conheceu a Jesus? Muito bem elaborada a pergunta. Quando nós conhecemos a Jesus, nós éramos solteiros. Eu conheci a Jesus com 27 anos, 26 para 27 anos, e na ocasião a gente era DJ de festas, de bailes, e na ocasião a gente vivia nas noites tocando músicas mundanas na ocasião, né, para as pessoas, e já tínhamos parado um pouco de estar frequentando a noite, mas esse nosso irmão também, que era da noite, conheceu a Jesus, e esse nosso irmão era casado. Nós éramos solteiros e de vez em quando a gente se via, como todo irmão se vê, e aí, numa oportunidade, ele nos convidou para ir para a igreja, começou a nos cercar. A gente lutou um pouco, né? A gente luta um pouco, porque a gente que não tem Jesus, a gente pensa que vamos perder alguma coisa. Ah, vou perder minhas amizades, vou perder isso, tudo que eu conquistei. Esse era o meu pensamento. Mas, durante um ano, ele foi me evangelizando, ele foi visitando o lar que eu morava, a casa que eu morava, pois eu era solteiro, já morava sozinho. E algumas das vezes traziam, na ocasião, era disco de vinil, com músicas cristãs. Algumas das vezes ele trazia aquelas fitas cassetes, pastor, não sei se o pastor se lembra da ocasião das fitas cassetes, fitinhas pequenas, com pregação, e ali, então, a gente começou a ouvir, mas sem compromisso nenhum. E uma certa feita, eu estava dentro de um salão de baile, como a gente era DJ, a gente ainda frequentava esses ambientes, e a gente ouviu bem nítido a voz de Deus no ouvido, e a voz falava para mim, o que é que você está fazendo aqui? Então, foi a primeira vez, assim, pastor Marcelo, que eu tive a sensação de ouvir uma voz que eu não conhecia na minha cabeça. E até então eu não conhecia que era Jesus, né? E ali eu comecei a ter uma inclinação para ouvir músicas cristãs. E eu comecei a ficar com medo. Aquela voz que falou comigo, eu não sabia quem era. E eu comecei a ouvir
músicas evangélicas, músicas que falavam do hinos da harpa cristã, que é o nosso caso, a gente ouve a harpa cristã. Então, a gente começou a ouvir músicas evangélicas e o nosso irmão começou a continuar o processo de evangelização. Ele já era dirigente de igreja, já pastoreava a igreja, e a gente, numa decepção lá no mundo, né, decepção amorosa, eu quis dar cabo na minha vida. Porque eu não sabia, mas era o diabo tentando tirar a minha vida. Ele sabia que Jesus estava me resgatando, e ele tentou tirar a minha vida por algumas vezes, e aí eu não sabia, e eu estava num processo lutando com o inimigo sem saber, e lutando com Deus também sem saber. E no dia 2 de abril do ano de 2000, eu recebi um convite para ir para a igreja, e no dia 2 de abril do ano de 2000, eu fui para uma igreja e ouvi a palavra de Deus, participei do culto, e ali eu me rendi aos pés do Senhor Jesus e aceitei Ele como o único e suficiente Salvador. Então, você aceita Jesus nesse momento, e que é o que mudou em sua vida? Interessante, né? Uma pessoa que, quando não conhece a Deus, você, meu amigo que está me ouvindo agora, você, querido que está me ouvindo agora, você pode estar perguntando, o que é aceitar Jesus? Pode ser uma pergunta que, para nós, é simples, né, pastor Marcelo, aceitar Jesus, mas as pessoas que não conhecem a Deus, ela pode pensar, o que é aceitar Jesus? Então, a partir do momento que eu abri o meu coração, e aquela palavra, a palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar, e ela mesmo diz que ela penetra nas juntas e medulas. Então, a palavra que foi pregada naquele dia, ela entrou no meu coração. Então, muitas coisas, pastor Marcelo, mudou na nossa vida. Praticamente eu mudei a minha vida, Deus mudou a minha vida da água para o vinho. Eu frequentava as noitadas de sexta para sábado, de sábado para domingo e de domingo para segunda. Então, eu tinha uma vida dupla. Eu era um cidadão convencional, que trabalhava e pagava os impostos, trabalhava de dia, e sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo à noite, eu era outra pessoa. Eu me vestia de uma roupa de DJ, né? E dava som. Então, era uma outra pessoa que se transformava. As vestimentas, como vou dizer para o irmão, a minha fisionomia mudava completamente. Então, quando eu aceitei a Jesus, eu tive aquele momento de querer ficar livre de tudo isso, Então, eu quis mudar, eu decidi mudar, porque eu aprendi que a pessoa que aceita Jesus muda completamente, e eu queria essa mudança, porque a gente sofremos decepções antes de aceitar Jesus, teve perdas irreparáveis na nossa vida, então eu mudei completamente da água para o vinho, não frequentava mais à noite, não andava mais em boate, porque a gente era DJ de boate, DJ de bailes, funks, tem muito isso no Rio de Janeiro, e como nós somos natural de São Paulo, litoral de São Paulo, a gente era DJs de baile funk no litoral de São Paulo, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Guarujá. Então, essas regiões do litoral de São Paulo, a gente vivia nas noites. Nós chegamos aí até o Rio de Janeiro porque Deus não permitiu, então a gente vivia na noite. Então, eu fui mudando a minha rotina. Não saía mais à noite, comecei a ouvir a palavra de Deus e frequentar os cultos. Assíduo, né? Comecei a ir aos assíduos, então, aos cultos, as minhas amizades se afastaram de mim. A primeira coisa que acontece da pessoa que aceita Jesus é as amizades, não entende o trabalhar de Deus. Então, o que acontece? Eu tinha amigos que eram da noite e eu tinha amigos que eram companheiros de trabalho. Então, essas amizades que eram da noite se afastaram. Que eles usam um linguajar assim: agora o Paulo passou para crente.
Eles não entenderam que era Deus chamando a gente. Então, a gente teve essas mudanças. Saiu da noite para ser um instrumento do diabo e começamos a frequentar a casa de Deus. Começamos a ouvir a palavra de Deus. Muy interesante porque você falou uma coisa que você começou a ouvir, a palavra de Deus. E a fé viene por el ouvir a palavra de Deus. Aí, quando uno começa a ouvir a palavra de Deus, começa Deus a operar a través da fé em nós. Quero saber, Deus apartou as amistades, os amigos que não te iban a edificar y te puso irmãos de la iglesia para abençoarte. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida? Essa mudança que teve na nossa vida, primeiro foi a perda dos amigos, né? E conforme a gente começou a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus começou a mudar dentro de mim, a gente sentia o desejo de ganhar aqueles amigos para Jesus. Então, não foi um momento de eu me afastar deles, foi um momento de eu chegar mais perto deles, porque era a minha vontade de... Aquela alegria que eu estava sentindo no meu coração, no momento, era uma alegria nova. Então, o que acontece? Muitas das vezes, pastor, eu estava ouvindo a palavra, que a palavra ela não cabia no meu coração. Então, eu ia, muitas das vezes, ao encontro deles, amigos que estudaram comigo, amigos que viviam na noite comigo, colegas de trabalho. Então, a gente falava sobre o amor de Deus, sobre aceitar Jesus, e Deus foi trabalhando no nosso coração, e eu fui crescendo ministerialmente dentro da igreja que nós estávamos, pois a gente era jovem solteiro, e ali a gente foi comendo a palavra de Deus, se enchendo, e a gente ia evangelizar. Lembro muito bem, uma certa feita, que alguns companheiros jovens que estavam conosco, nós fomos evangelizar as casas de umbandas. E na rua que nós tínhamos a igreja, tinha bastante isso. No litoral de São Paulo tem bastante. Eu creio também que em alguns lugares do Brasil isso é normal, porque são pessoas que professam outra fé. E a gente ia falar do amor de Jesus, o que Jesus tinha feito na nossa vida. Então, o que acontece? Eles não entendiam. Os nossos colegas não entendiam. Os católicos que nós falávamos do amor de Jesus viam o antigo Paulo, que era uma pessoa da noite, era uma pessoa que para eles era normal, mas a gente que quando não tem Jesus, a gente pensa que a gente não tem pecado, pois eu nunca tinha usado droga, eu nunca tinha bebido a bebida alcoólica, a gente não era viciado, entendeu? Mas para a sociedade da época, o Paulo era uma pessoa normal, mas a Bíblia diz que o mundo já está em trevas, o mundo estava perdido em trevas, e eu estava nesse mundo perdido em trevas, e eu precisava conhecer a Jesus. E a palavra nos fala assim, pastor, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e eu precisava conhecer a verdade. E a partir do momento que eu conheci a verdade, as pessoas que me viam lá no baile, as pessoas que me viam lá indo para a discoteca, quando eles começaram a me ver com a palavra de Deus, evangelizando, cantando louvores, aonde eu ia, estava cercado por pessoas que eram totalmente diferentes. E eles falavam assim, você viu como é que está fulano? Você via como é que está o Paulo? As pessoas viam essa diferença na gente. E a Bíblia diz que nós temos que ser diferente. Então, as pessoas começaram os amigos que achavam que eram amigos se afastaram, e os novos amigos que estavam chegando começaram a ver a diferença, porque conheceram um Paulo lá no mundo, começaram a conhecer o Paulo na presença de Deus. E Deus começou a falar conosco, Deus começou a falar comigo, porque eu era solteiro, eu precisava casar. Então, a gente fazia muitas campanhas de oração, a gente ia em vigílias, a gente ia em montes, e já um certo tempo que eu estava na presença de Deus, eu queria ter um encontro com o Senhor, eu queria, assim, que o Senhor me desse uma experiência, eu precisava ter essa experiência, porque a gente precisa ter essa experiência com Deus. E Deus foi falando conosco que Ele tinha uma chamada ministerial na nossa vida. Eu não sabia o que era ministério, sabia o que era Jesus, porque conhecia Jesus, mas não sabia o que era ministério. Então,
eu era um jovem solteiro que gostava de falar de Jesus, mas não sabia que aquilo ali era uma chamada ministerial para a minha vida. Já pregava o evangelho, mesmo que não era da forma que nós pregamos hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, mas já pregava, já falava do amor de Deus. E Deus começou a falar que ele tinha um ministério para a minha vida. Deus falava que ele ia me levantar no ministério, e Deus estava preparando uma esposa. Então, para um jovem solteiro que está caminhando com Jesus, que tem uma chamada ministerial e não sabe, e depois descobre que tem essa chamada, o primeiro passo era orar para que Deus desse uma esposa. E aí eu comecei a orar, pastor, para que Deus me apresentasse a minha esposa, e continuei pregando a palavra de Deus. Os amigos do mundo se afastaram, e depois de 2 anos de fé, eles retornaram. Eles começaram a entender o que Deus estava fazendo na nossa vida. Já conversava com a gente, já aceitava os nossos convites para poder ir para a igreja. Alguns deles chegaram a congregar, alguns deles chegaram a frequentar a igreja, e de tempo em tempo Deus foi salvando um ou outro, de tempo em tempo Deus foi trabalhando. E no ano de 2003 para 2004, eu senti bem forte a chamada do Senhor na minha vida, pois já estava mais maduro na fé, e aí eu vim morar na cidade que eu moro hoje. Vim morar na cidade de Joinville, Santa Catarina. Eu saí da cidade do litoral de São Paulo e vim para a cidade de Joinville e Santa Catarina. Quando a gente sai de um lugar para o outro, os usos e costumes são diferentes. E eu aprendi a adorar Deus aqui também. Aprendi, porque eu pensava que quando a gente está numa localidade, eu pensava que eu era mais crente que os outros. E aqui eu aprendi a ser crente também, aprendi a ser crente, a adorar Deus. E orando ao Senhor, Deus falava conosco lá em Santos, em Praia Grande, em São Vicente, quando morávamos lá, falava essa palavra, pastor. Você, jovem que está ouvindo essa palavra, você, irmão que está sozinho, talvez essa palavra pode falar com você, talvez essa palavra se encaixe em você. E Deus falava comigo mesmo assim, pastor, a sua esposa não é daqui. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma esposa, e a minha esposa pensava que estava em Santos, em Praia Grande, onde nós morávamos. Então, a gente, como jovem solteiro, já tínhamos namorado alguma irmã ou outra, e orado junto com aquela irmã ou outra, pedindo para Deus confirmar. E quando eu estava lá, Deus falava assim, a sua esposa não é daqui, você não vai ficar aqui. Deus sempre falava que ia me tirar do lugar que eu estava, porque eu estava numa zona de conforto. A cidade de Santos, Praia Grande, São Vicente, ela é uma olaria, porque as entidades malignas, elas recebem ofertas das pessoas que o adoram, tanto que na cidade ela tem estátuas oferecidas para elas, em algumas entidades. Então, a gente sabe que dentro da cidade, a cidade em si chega no final do ano, as pessoas vão fazer as suas oferendas, vão fazer suas entregas, e usam a sua fé erroneamente por não conhecer a Jesus, e a cidade é entregue a esses supostos deuses. E quando Deus me disse que ia me tirar dali, me trouxe para Joinville. E aí, quando morando em Joinville, eu comecei a conhecer outros irmãos que nos ajudaram em oração. E eu lembro muito bem, eu fui morar na casa desse meu irmão que me ganhou para Jesus, que passado o tempo, depois que esse irmão me evangelizou, eu aceitei a Jesus através da palavra que foi pregada na vida do meu irmão, que hoje é pastor Sérgio, lá em Pissarras, no litoral aqui de Santa Catarina. Eu lembro muito bem que quando eu estava morando em Joinville, já morando na casa dele, eu precisei ter minha independência e morar sozinho, porque a gente vai amadurecendo, né, pastor? Na fé, vai amadurecendo o homem. A Bíblia diz assim que quando eu era menino, eu me comportava assim como menino, mas depois que me tornei homem, eu começo a me comportar como homem. E eu fui morar sozinho e eu comecei a estar cuidando mais das coisas de Deus sozinho. E eu lembro muito bem que no ano de 2004, eu trouxe a minha mãe, que hoje ela é crente, para minha mãe para morar comigo aqui em Joinville. E sabe como é mãe, né, pastor? A mãe, ela está longe do filho, mas ela quer todos os filhos ao redor dela. E a minha mãe morando comigo aqui, perto de nós aqui, ela se preocupava com uma irmã nossa, que morava no litoral de São Paulo. E a nossa irmã estava gestante e precisou ir
para Santos. E naquela semana eu fiquei sozinho, ela já morava comigo aqui, e eu fui para a reunião ministerial, porque Deus começou a trabalhar na nossa vida, e Deus, quando eu estava com 3 anos de fé, Deus nos levantou ao diaconato, solteiro mesmo, Deus nos levantou a diácono solteiro, então eu já, em pré-grande, já fui separado da diácono e comecei a cuidar do ministério, vim para Joinville para poder Deus nos abençoar e Deus continuar trabalhando. E eu fui para a reunião de obreiros, lembro muito bem, e naquela ocasião, a gente, dentro de uma reunião de obreiros, Deus teve um encontro com a gente e nos deu uma experiência. Deus tinha falado comigo, pastor, através de uma irmã, falou para minha mãe, essa palavra assim, ó, um dos seus filhos vai passar por uma prova de fogo. E a gente sabe, prova de fogo, a gente não sabe que prova que é, né? E quando a minha mãe foi para São Paulo para poder ver a minha irmã, naquela semana, eu estava numa reunião de obreiros, e dentro da reunião de obreiros, eu vi um jovem entrando, gritando dentro da igreja, dizendo, a casa do Paulo está pegando fogo, a casa do Paulo está pegando fogo. Mas a gente, quando está dentro de uma reunião, a gente está prestando atenção na reunião. Eu não dei atenção, foi quando aquela palavra chegou até nós, e da igreja a gente conseguiu observar, pastor. Da igreja a gente observava as labaredas de fogo vindo da direção da casa que eu morava. E ali, a casa que eu pagava aluguel, eu e a minha mãe, até o momento, nós perdemos aquela casa. Então, eu fui morar de favor na casa do meu irmão novamente, e ali eu adquiri um trauma de fogo. E, literalmente, eu passei por uma prova de fogo. Então, Deus estava trabalhando na minha vida, e eu não estava entendendo. E a gente precisou se retirar daquela casa, porque não existia mais a casa, perdi tudo, perdi a casa, perdi tudo, e fui morar na casa desse meu irmão durante uma semana. No período que eu perdi tudo, naquela semana em diante, foi a semana que Deus mais nos usou para pregar para as pessoas, foi a semana que Deus mais usou para nós ganhar almas, foi a ocasião que Deus mais usou para nós sermos abençoados. Então, como falar para uma mãe que o filho está bem, quando chega a notícia para ela que a casa que ela morava pegou fogo? Então, eu tinha que chegar para minha mãe, ligar para ela, avisar, mãe, aconteceu uma situação, a casa pegou fogo e eu estou bem. E quando o meu irmão mais velho falou para minha mãe, ó, a casa de vocês pegou fogo, não sobrou nada, a minha mãe, ela deu uma paralisia, ela teve uma paralisia, ela recebeu aquela notícia e paralisou a metade do corpo dela. Enquanto ela não escutou a minha voz, pastor Marcelo, e eu não liguei para ela, ela não escutou a minha voz, ela não se deu por satisfeito. Então, aconteceu que a gente, nesse breve testemunho, a gente ligou para a nossa mãe e eu precisei ligar para ela e avisar, mãe, está tudo bem, mas eu tinha que sair de Joinville, Santa Catarina, e ir para São Paulo para poder minha mãe ver que eu estava bem. Chegando em São Paulo, litoral de São Paulo, minha mãe já tinha sido medicada, pois ela paralisou, ela deu um AVC na metade do corpo dela e paralisou a metade do corpo dela. E aqui eu me emociono, pastor, porque quando Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E eu cheguei lá, minha mãe estava naquela cama, já tinha passado pelas mãos do médico, já tinha sido medicada, e ela estava toda paralisada. Eu tive um sentimento, eu penso que foi Deus, eu tive um sentimento de convidar minha mãe para ir para a igreja, porque naquela ocasião minha mãe não conhecia Jesus, não servia a Deus. E eu estava com medo de minha mãe partir sem salvação, sem conhecer Jesus. E eu falei para minha mãe, porque ela conhecia Jesus parcialmente, não tinha um encontro com Deus. Aí nós fomos numa igreja evangélica de um amigo, pastor nosso, no litoral de São Paulo mesmo, e não tinha carro, então coloquei minha mãe na bicicleta e fui para a igreja. A minha mãe com a metade do corpo todo paralisado, a metade do lado direito, essa parte aqui toda paralisada, só o lado esquerdo se movimentava. Chegando lá, nós fomos ouvir a palavra de Deus, fomos ouvir Deus falar conosco. O culto foi uma benção, foi tremendo. No final do culto, o pastor não conseguiu terminar a reunião. O Espírito Santo compungiu o pastor e apertou o pastor, que o pastor não conseguiu terminar a reunião. E ele falava para mim assim, irmão Paulo, eu não consigo terminar. Deus quer fazer alguma coisa aqui no culto, eu não consigo terminar, e Deus estava falando para mim.
entregar uma mensagem para uma pessoa aqui. E Deus abriu a boca do pastor. Se assuste, pastor Marcelo. E Deus falava assim para minha mãe: vocês estão aqui porque onde vocês estavam, vocês perderam tudo. E eu trouxe você aqui, minha filha, porque eu cuido de você. Deus falando com a minha mãe. Eu cuido da tua casa, eu cuido da tua vida, e cuidei do teu filho lá onde ele estava. Deus estava falando com ela e falando comigo. O pastor que estava lá não sabia de nada, aleluia. E eu senti o toque de Deus na vida da minha mãe. A metade do corpo da minha mãe, eu me confundi, perdão, mas a metade do corpo da minha mãe que estava paralisada era o lado esquerdo, não era o lado direito, lembrei-me agora, era o lado esquerdo. Quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, a gente usa a mão direita para cumprimentar e a pessoa usa a mão direita. O pastor, ele cumprimentou minha mãe com a mão esquerda e pegou na mão esquerda da minha mãe, que era o lado que estava paralisado, pastor. Então, ele desceu do púlpito, entregou a mensagem para minha mãe, desceu do púlpito e falou assim: irmã Dalva, levanta. Minha mãe não era irmã, minha mãe não conhecia literalmente Jesus, aleluia. E ela teve um encontro com Jesus naquela hora, e ela não conseguia levantar, porque ela estava toda paralisada, toda travada. E ele pegou na mão dela, pastor. Quando ele pegou na mão dela, ele puxou ela para perto dele, ela destravou todos os movimentos do lado esquerdo dela. A minha mãe começou a marchar dentro da igreja. Aleluia! E ali, nesse breve testemunho, eu vi Deus curando a minha mãe. Minha mãe foi para a igreja de bicicleta, amarrada na garupeira da bicicleta, porque eu tive que amarrar ela, e nós saímos daquela igreja, minha mãe glorificando a Deus e andando. Aleluia. Glória a Deus. Deus cuidando da gente. E eu estou arrepiando. O Espírito Santo estou sentindo. Aleluia. Que me está tocando, amém? É muito forte. Muito forte. O Senhor curou tua mãe e você agora assim está contando tu testemunho de tua mãe curada. Mas o Senhor, a partir desse momento que tua mãe foi curada, tu casa foi queimada, fuiste a morar em lo de tu irmão. Como Deus faz o milagre que você agora está casado, você agora está feliz, você agora está servindo a Deus como presbítero na igreja. Conta-me, por favor. Então, aí quando nós saímos dessa ocasião alegres e deixamos a minha mãe em casa, na casa que ela morava até então, ela deixou a casa com a minha irmã e voltei para Joinville para poder resolver os assuntos. Mal sabia eu que Deus estava cuidando, já estava preparando a minha esposa aqui na cidade. A minha atual esposa hoje, que é a minha única esposa, a minha esposa hoje, na época, ela era viúva, ela tinha 2 filhas, e na ocasião ela falou assim para as meninas: vamos levar o irmão Paulo para dormir em casa, porque não tem aonde dormir. Só que na concepção dela, na inocência dela, ela queria cuidar de mim como a mãe cuida de um filho, como uma irmã cuida do irmão. Então, o que acontece? Mas nunca passou pela cabeça dela que nós iríamos casar. Então, o que acontece? Aí as filhas não concordaram e também não ia pegar bem, né, pastor? Então, Deus já estava trabalhando no coração dela, porque ela tinha perdido o seu esposo. E ela sempre quis aceitar Jesus, sempre quis servir a Deus. Então, depois que o esposo dela morreu, ela se converteu e já estava 4 anos orando ao Senhor para que Deus vinha se preparar para ela um esposo que fosse solteiro e que fosse obreiro. E na ocasião eu era solteiro e já era obreiro. Então Deus estava trabalhando, pastor. Deus estava trabalhando nesse processo e Deus começou a falar com ela, Deus começou a falar conosco. Deus falou com ela através de uma irmã que trabalhava com ela. O irmão Paulo, ele está orando para poder casar. E alguém falava para mim: irmão Paulo, a irmã Celia está orando para casar. E ambos falavam: o que é que eu tenho a ver com isso? Mas Deus estava trabalhando. E eu lembro muito bem que no ano de 2005, um ano após o acontecimento, eu e a irmã Cirlei começamos a conversar sobre orar a Deus. Deus foi trabalhando no coração da irmã Cirlei, a minha esposa, trabalhando no meu coração. Já tinha uma vontade
e de construir família há anos já, e Deus estava trabalhando. Quando eu estava em Praia Grande, com 3 anos de fé, Deus falava bem assim, pastor Marcelo, a sua esposa não é daqui, e a sua esposa já está preparada. Quando a minha esposa, a atual esposa, ela ficou viúva, Deus falava para ela, o seu esposo não é daqui, e eu estou trabalhando na vida dele. Então, Deus estava falando com ela aqui, que estava trabalhando no futuro esposo dela, e falava comigo lá em Santos. Então, Deus estava já conversando, a trabalhar na minha vida e na vida dela, porque Deus, ele sabe, pastor, né? Ele enxerga lá na eternidade. A gente mal consegue enxergar num palmo na frente do nariz, mas Deus, aleluia, Deus enxerga lá na eternidade. Deus, ele vê o ontem, o hoje e o amanhã, tudo ao mesmo tempo. Deus foi trabalhando assim, e no ano de 2005, eu noivei com a irmã Cirlei, nós começamos a namorar no ano de 2005, e em setembro de 2005, eu casei com a irmã Cirlei, e em dezembro de 2005, nós casamos. Então, noivei em setembro e casei em dezembro com a irmã Cirlei, a minha esposa. Deus me deu 2 filhas, a Joyce, que hoje é casada, e a Cíntia, que é casada. Na união minha da irmã Cirlei, Deus nos abençoou com um filho, que é o meu filho Joás, que tem 12 anos hoje. Então, eu tenho 2 enteadas, 2 filhas, a Joyce e a Cíntia, que já estão casadas, e tenho um filho, que é o meu filho Joás, que é fruto do nosso amor, do nosso relacionamento comigo, com a irmã Cirlei. Atualmente, eu sou presbítero da Igreja do Senhor, já dirigi igrejas em São Vicente, em Praia Grande, na região de Praia Grande, né? Já dirigi igreja na região de Praia Grande e já dirigi departamentos aqui na nossa congregação. Sou obreiro auxiliar do meu pastor, congrego com o pastor Sandro, na Igreja do Senhor, e o meu pastor, ele nos dá liberdade para nós trabalharmos na Igreja do Senhor. Não sou pastor auxiliar, mas sou obreiro auxiliar do pastor. Então, a gente está à disposição para auxiliar o nosso pastor, e o nosso pastor está sempre precisando de obreiros que venham auxiliar. Então, nós discipulamos pessoas para o reino de Deus, lideramos o departamento do círculo de oração e trabalhamos com a Igreja do Senhor num todo, pastor. E diversos departamentos já passaram pela nossa mão. Já que trabalhamos com jovens, já trabalhamos com adolescentes, já trabalhamos com casais, já trabalhamos com discipulado corpo a corpo e também de rua, e já dirigimos congregações aqui, e atualmente nós estamos trabalhando com os senhores e as senhoras, que nós chamamos aqui na nossa igreja do Círculo de Oração. Qué lindo testimonio, y cómo Deus, yendo al pasado, ¿no? Y viniendo aquí ahora al futuro, la transformación es al 100%. Te dio un mejor futuro, te dio un mejor puerto, vamos a decir así, como que nuestra vida es como un barco. Y nos dirigimos el timón. Cuando estamos con Jesús, dirige Él. Cuando estamos sozinhos, dirigimos nuestra vida como nos queremos vivir. Y a veces nos damos mal. Mas Él nos lleva al mejor puerto, nos da la mejor experiencia, nos da la mejor vida que uno puede anhelar. Não é verdade, Chico? Verdade, pastor. Eu lembro muito bem, pastor, que quando a gente não conhecia Jesus, voltando um pouco lá atrás, eu perdi meu pai com 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade. Então, eu fiquei sem meu pai. A gente íamos para a escola e a gente via, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, a gente via todas as crianças ter seu pai e sua mãe, e a gente não entendia, né? E a gente sentia esse vazio do pai perto de nós. A gente sente esse vazio, porque o pai é o amigo do filho. É verdade. Todo pai é amigo do filho. E quando nós aceitamos a Jesus, eu ganhei vários pais. Ganhei vários pais, ganhei várias mães. Então, Deus me deu... No momento, quando eu estava sozinho, sem minha esposa, quando eu não conhecia minha esposa, eu era solteiro, eu tive vários pais na igreja que cuidaram de mim. Pastores, irmãos que a gente pensa assim, esse irmão é um irmão ali, mas aquele irmão cuidou de mim. Porteiro da igreja cuidou de nós, sabe? Ensinou o pastor.
Marcelo, aonde o irmão Paulo hoje, que é um presbítero, aonde ele tinha que pisar, aonde o irmão Paulo tinha que chegar. Ensinou quando falar e quando não falar. Então, o que acontece? Lá no mundo, a gente não tinha um pai, a gente não tinha um amigo, eu não tive um pai, assim, minha referência. Mas quando a gente vem para Jesus, Deus nos dá tantos irmãos, tantos pais, tantos companheiros, que a gente se sente num porto seguro. Jesus, ele é o nosso porto seguro. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, diz assim que o vento assopra onde quer. Não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Assim, todo aquele que é guiado pelo Espírito. Quando nós estávamos no mundo, o pastor falou, eu era guiado pelo vento do mundo, mas depois que nós aceitamos a Jesus, é o Espírito que nos guia, é o Espírito Santo que nos direciona. Aí no Salmo 32:8, ele vai dizer mesmo assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e eu vou te guiar com os meus olhos. Se hoje nós somos um homem abençoado, se hoje eu sou um homem abençoado, direcionado por Deus, é porque lá atrás, pastor, aleluia, eu tive esses homens, meus pais na fé, esses homens de cabelinhos brancos, que muitas das vezes algum irmão não dá um centavo por ele. Mas esses homens, esse experiente, que muitos deles, né, pastor, o senhor conhece bastante homens assim, que às vezes não sabem nem ler, mas quando pega a palavra de Deus, Deus usa tremendamente. Esses homens chamados para nós os alicerces da fé de muitas pessoas, esses homens que contribuíram para o irmão Paulo hoje ser um obreiro. E eu louvo a Deus, pastor Marcelo, por esses homens de Deus e essas mulheres de Deus, que investiram em mim lá atrás, em oração, em jejum, e pagaram o preço. Porque a minha mãe aceitou a Jesus, sim, mas a minha mãe nunca foi uma mulher cristã. Mas a misericórdia nos alcançou, pastor. A misericórdia alcançou a minha casa, alcançou a minha vida, e hoje eu louvo a Deus, porque eu falo igual Josué. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amén. Y qué interesante lo que estás falando, ¿no? Que homens de oración, hoy la juventud, en geral, estoy falando para la juventud da iglesia, en geral, no Sí. valoriza la experiencia del pastor, de la persona que está enfrente. El pastor lo quiere dirigir, lo quiere encaminar. Él fala, no estoy de acuerdo, voy a otra iglesia. O va a una iglesia más grande donde hay 3.000 personas, se pierde. El pastor no sabe quién es, el pastor no sabe la relación. Entonces, el pastor es para, el pastor, vamos a hablar así, el pastor de la oveja que está en el campo, conoce, tiene 120 ovejas, conoce cada oveja. Jesús da esa parábola de la oveja perdida. Él la conoce, dejó las 99 y fue a buscar la oveja que se había atrasado, que se había lastimado en el camino. El pastor tiene que tener el conocimiento de cada oveja y las tiene que guiar. Y la gente no quiere ser guiada, el joven no quiere esa experiencia, esa gente que, como usted faló, pagó el precio de oración, porque hoy yo estoy aquí en la iglesia, porque mucho tiempo atrás había una señora que se llamaba Kika, y ella, donde yo la hallaba, encontraba con ella, daba de cara, yo no quería dar de cara con ella, pero yo viraba la esquina y aparecía doña Kika, y ella me falaba, ¿cuándo vamos a la iglesia? Yo tenía 16 años. Eu não queria ir à igreja, eu queria ir a bailar, eu queria ir a dançar, eu queria a vida do mundo, eu não queria a vida da igreja. Mas ela me levava à igreja e ela me fazia orar por 20 minutos de joelho ao lado dela. E Deus, hoje sou pastor e hoje estou falando com você. Então, se Deus tem um plan en su vida, Él lo va a llevar en frente. Por más que você no goste, por más que você no entiende, es muy importante. Es muy importante. Por eso, obrigado por tu tiempo, obrigado por tu testimonio. Quería dejar a você las últimas palabras para nuestros oyentes
se você quer compartilhar algo mais que tem em seu coração. Interessante, pastor. Muito obrigado, pastor Marcelo, por nos fornecer, nos abrir essa oportunidade. Eu confesso para o pastor que não saberia como falar. É um testemunho simples, mas é um testemunho simples para mim ou para alguma pessoa, mas é só um testemunho, mas existe algum coração, existe alguma vida precisando ouvir essa palavra. Talvez para alguma pessoa, esse testemunho é simples demais, não vejo nada extraordinário. No âmbito espiritual, Deus está trabalhando. Na minha visão, na minha ótica humana, pode ser que não esteja acontecendo nada, mas na ótica espiritual, nós estamos travando batalhas espirituais. E eu sinto, na medida que eu fui falando, pastor, eu sentia a presença de Deus e me arrepiava todo, porque só quem acredita no mundo espiritual sabe o que aconteceu nesses momentos que eu contava testemunho, e quando eu passei por isso, o pastor Marcelo tem um testemunho tremendo, e o pastor vai contar o testemunho, e o pastor vai se arrepiar, porque o pastor passou por isso, e nós vamos ser tocados por isso, por quê? Porque o Espírito Santo vai falar no nosso coração. Então, eu vou deixar uma palavra para nós, e eu já agradeço, pastor, agradeço o pastor ter nos deixado à vontade para contar o testemunho, e a gente deu aquela pincelada por cima, para não cansar os nossos ouvintes, e eles ficar com a boquinha aberta, igual o passarinho quando quer comida, querendo um pouquinho mais. Amém. Querendo um pouquinho mais de alimento, porque aí uma conta-gota, dá um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã. E aí o maná vem sempre de lá, o maná vem sempre do céu. É verdade, pastor? É verdade. No Salmo de número 37, o verso 4, 5, 6 e 7. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, e aqui eu já agradeço. Agradeço ao pastor Marcelo, a sua esposa, que nos abriu as portas da sua casa, e através desse testemunho, e todo o ministério que acompanha, porque por detrás desses microfones há uma família. E essa família, ela é o alvo da presença de Deus. Então, se o Senhor abriu mão desse tempo para nos fornecer esse tempo, é porque tem a mão de Deus trabalhando, pastor. Então, a gente fica bem tranquilo, porque pastor Marcelo está sendo alvo de orações, mas também está sendo alvo de muitas críticas, potestade, principado e levantes. E aí, por isso que esse trabalho, ele cresce, porque quem está administrando é o pastor Marcelo, mas o dono desta obra é o Senhor Deus. Ao que nos diz a palavra do Senhor, pastor Marcelo, para nós, você ouvinte, Salmo 37:4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. E o 7, para nós, diz: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa pensamentos astutos. Uma palavra para nós nessa noite, meu querido irmão, que o salmista, ele diz que o proceder do justo, o andar do justo, muitas das vezes, para nós, a gente olha para a forma do justo andar, aí parece que o justo não prospera, o justo parece que não vai para frente. Por mais que nós queremos fazer as coisas certas, parece que sempre está dando errado. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando na contramão do mundo. Nós estamos andando na contramão do mundo. Aí, a gente vê o ímpio prosperar. A gente vê o homem que não tem Deus, que anda com a sua vida perversa e imoral. Parece que tudo que ele faz dá certo. Mas a Bíblia nos diz que esse mundo jaz do maligno.
Por que que a vida do ímpio, do imoral, do perverso, tudo que ele põe a mão parece que dá certo? Parece que não há cobrança, né, pastor? Parece que não há alguém cobrando ele. Mas a Bíblia diz para nós, cristãos, que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo está mergulhado no pecado. Aí nós, se aceitamos a Jesus, a Bíblia fala assim, ó, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Há uns propósitos de Deus para a nossa vida que nós não entendemos. Nunca iremos entender. Nunca iremos entender o propósito de Deus literalmente. Mas, às vezes, parece que tudo está complicado para você. Mas Deus permite a complicação, depois ele explica por que ele complicou. Assim foi na minha vida. Eu tive perdas na minha vida. Eu perdi um sobrinho, eu perdi o meu pai com 10 anos. Então, teve muitas perdas. E quando eu aceitei Jesus, se Jesus falasse assim, Paulo, você vai perder isso, isso, isso e isso. Você quer? A gente nunca vai querer. Mas Deus diz assim para mim e para você, vinde a mim, todos que estáis cansados. E essa palavra, eu faço uma junção. Porque eu li aqui, ó, deleita-te também, é entregar o caminho ao Senhor. Porque mesmo que nós estejamos vivendo aparentemente no mundo e parece que tudo dá certo, lá na frente haverá um acerto de contas. E esse acerto de contas é referido à nossa plantação. Quando nós plantamos um grão de feijão, um grão de arroz ou um grão de milho, não vai nascer um grão de milho, nem um grão de arroz, nem um grão de feijão. A plantação é simples, mas a colheita é sempre mais. Então, a nossa entrega hoje no caminho do Senhor, ela vai germinar frutos que vai nos levar, através dos frutos, às mansões celestiais. Então, a colheita sempre será mais. A colheita sempre será muito mais que a plantação. Por isso que a Bíblia nos diz que Deus está procurando os trabalhadores para a cega, porque são muitas pessoas que estão plantando e estão plantando cada um pouquinho. Mas cada um plantando um pouquinho, a colheita vai ser sempre mais. Pastor Marcelo é fruto de orações. Pastor Marcelo é o fruto de mulheres que cercavam ele pela rua e quando é que você vai visitar a igreja? Eu sou fruto de pessoas que me cercavam na igreja, na rua também, e diziam, quando é que tu vai fazer uma visita? E hoje nós estamos aqui para dizer para você, querido amigo, querido ouvinte, que você é um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus tem um plano na tua vida, e se você fugir para a direita ou para a esquerda, Deus vai te encontrar. Se você for para trás, se você for para frente sem Ele, todos esses caminhos que você for, Ele vai te encontrar. Sabe por quê? Porque Jesus disse em sua palavra que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Qualquer caminho no mundo que o irmão Paulo, sem conhecer Deus, fosse, Deus ia me encontrar na frente. Quando Deus tem um plano na vida de um homem, de uma mulher, não adianta escapar ou querer escapar. É a mesma coisa que um peixe quando cai no anzol. O anzol vai lá na boca do peixe, gruda ele, e quanto mais o peixe se bate, mais se machuca. Deus, ele já tem um plano na tua vida. Deus, ele tem uma obra, e essa obra, ele vai fazer, porque é a vontade dele. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não me pergunte como que Deus vai fazer na tua vida, eu não sei. Ele sabe de todas as coisas. Eu só sei de uma coisa, querido ouvinte, querido companheiro, querida irmã que está me ouvindo, você, amiga, que está ouvindo essa mensagem. Deus, ele está cercando a sua casa, como diz em Zacarias, com muralhas de fogo. Ele está cuidando de tudo. Pode ser que tenha perdas, mas a Bíblia nos diz que a glória do Senhor, a glória da segunda casa, será maior que a primeira. Talvez a tua casa pode estar numa situação que você não entende, mas a glória do Senhor vai entrar na sua casa, e tu vai ver que uma nova casa será maior do que a primeira. Talvez a glória da primeira casa seria a glória do mundo, mas a glória da segunda casa vai ser a glória da bênção, da graça de Deus e da virtude do Senhor. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, e ele tudo fará.
O Senhor, ele é tremendo. O Senhor não disse que estaria conosco um dia sim, um dia não. Não. Ele disse para nós, eis que estarei convosco todos os dias. Ele está contigo até a consumação do século. Enquanto ele não voltar para buscar a igreja, fica na presença de Deus. Ah, irmão Paulo, eu não conheço Jesus. Você vai conhecer. Ele se mostra para mim e para você através do canto do pássaro, através da lágrima de uma mãe, através do abraço de um amigo, através dos louvores e através da sua palavra. Deus tem um plano na tua vida, ele te ama e quer salvar você. Amém. Uma palavra para nós na noite de hoje, pastor. Que Deus abençoe, pastor Marcelo. Que Deus abençoe a sua vida e esse ministério abençoado. Muito obrigado por sua palavra. Y estamos llegando al final del programa, así que você que nos está escuchando, você que llegó hasta aquí, comparta este programa. Hay personas que están precisando escuchar este testimonio, donde Dios se manifestó al presbítero Paulo López y transformó su vida. Y no solo que lo transformó, sino que lo abençoó y lo seguirá abençoando, y su ministerio crecerá cada día a más. De su boca solo salen frutos de benzo. Y tú tal vez estás riendo, tal vez estás contento, alegre en tu vida, mas esa alegría al final te dará tristeza, porque no estás salvo. Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar y transformar tu vida. Acéptalo a Jesús. Paulo, ¿puedes orar por nuestros oyentes, por favor? Bem, pastor. Estaremos orando uma palavra. Estaremos agora orando e uma palavra de oração para todos nós. Querido Deus e amado Pai, no nome do teu Filho Jesus, Senhor, que eu me coloco agora, Senhor, momento de oração junto com teu servo, pastor Marcelo, e todos esses ouvintes, todos esses amigos, todos esses inscritos no canal do teu servo, todos quantos estão me vendo, ouvindo, Senhor. Vá de encontro às suas vidas, Senhor, dando a eles, Pai amado, o teu amor, dando a eles, Senhor, a tua graça, a tua virtude. Querido e amado Senhor, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha alcançar este pai, esta mãe, Senhor, esse filho, este jovem, este adolescente, também, Senhor, esse ancião, Senhor, pessoas que estão agora sendo alvo do teu amor através dessa singela palavra e desse singelo testemunho, Senhor. Repreende toda a potestade, todo o principado e confunde agora o mundo espiritual, Senhor. Quebra as algemas, despedaça todo o levante contra a vida dessa pessoa, Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado. Vai de encontro agora, Senhor, os hospitais, os centros cirúrgicos, as maternidades, as UTIs, as casas de recuperação, os presídios, aonde está esse morador de rua, Senhor. Há um poder através da tua palavra que muitas das vezes nós desconhecemos, mas é através dela, Senhor, que o homem alcançará a libertação. Porque o teu Espírito é que irá convencer, é o teu Espírito que direciona, e é o teu Espírito que mostra para o homem que ele está errado e que o Senhor, através do teu Filho, Jesus Cristo, é o caminho, é a libertação, e só o Senhor Deus pode dar direção ao homem e levá-lo às mansões celestiais, no nome de Jesus. Eu oro a ti pela vida do pastor Marcelo, sua esposa, a toda a família que está, Senhor, meu Deus, envolvido, Senhor, direcionada por esse projeto e os demais projetos dos teus filhos, Senhor, que a tua mão poderosa direcione eles, abençoando, dando graça, dando gozo e dando a tua libertação àqueles que são alvo desse amor, Pai. Nossa oração a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito obrigado, presbítero Paulo López, que Deus te abençoe, abençoe tu família, tu esposa, tus filhos. E muito obrigado por tu tempo, por haber participado de nosso programa. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Nos vemos en el próximo programa, mediante Deus y su voluntad. Deus abençoe. Paz de Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor.